Por que que os adolescentes às vezes parecem surdos? O quê? Tira o dedo desse ferro. Tu disse que o pé não estava aparecendo. E aí, galera, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as regras no relacionamento entre os pais e os filhos. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Curta esse vídeo e o YouTube vai perceber que o conteúdo é relevante e vai mostrar para outras pessoas também. E compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a continuar esse nosso trabalho produzindo esse conteúdo. As regras estão na humanidade desde que o mundo é mundo e está na nossa natureza cumprir as regras que fazem sentido para nós. Por isso que às vezes nós não temos tanta facilidade em cumprir regras que não fazem sentido. E para os adolescentes é a mesma coisa. Os adolescentes costumam cumprir as regras que fazem sentido para ele. Aquelas que não fazem, eles não as cumprem. Por isso, é importante que os pais, dentro de casa, coloquem regras que fazem sentido para o adolescente. Porque às vezes há pais que vivem competindo com os filhos e colocam regras sem sentido somente para mostrar que quem manda lá são eles. Então, coloquem as regras que realmente fazem sentido. E se as regras fazem sentido, então é necessário uma educação com o adolescente para que ele consiga entender que aquela regra tem sentido para ele. Que ele consiga dar sentido para aquela regra. Para que não seja uma regra goela abaixo. É bom que aqueles que colocam as regras, eles deem certo testemunho de vida. Os adolescentes também costumam respeitar as regras vindas daqueles que dão testemunho de vida. Como assim? Não adianta os pais pedirem para os filhos arrumarem a cama deles se os pais não estão arrumando as suas camas. Então os pais precisam arrumar a cama e aí pedir para os adolescentes arrumar a cama deles. E assim vai funcionar. Agora, se os pais, imaginando que isso faz parte da educação, de que os pais não podem mais fazer nada dentro de casa e somente os filhos fazem, estão tornando os filhos empregados dentro de casa, escravos. E isso não é educativo, isso deseduca, isso traumatiza. Os pais precisam arrumar as suas camas e aí os filhos vão arrumar as deles. O pai precisa lavar a louça do almoço e aí o filho vai lavar a louça do jantar. Às vezes nós ainda temos isso na cabeça, né? De que o homem não pode lavar louça. Eu tenho uma frase do meu pai que eu levo desde criança. Homem só é homem de verdade quando ele sabe limpar a casa e fazer comida. Senão ele não é homem de verdade. Então, nenhum homem se torna menos homem porque lava a louça, limpa a casa, faz comida, né? Então os pais precisam fazer isso e os filhos também vão fazer. Um outro aspecto que os pais precisam levar em consideração é que o jovem é um outro. E um outro precisa ser entendido como um outro e não como a extensão de si, como um outro eu, né? O outro é o outro, o eu é o eu. Como assim? Tem pais que colocam no filho, que é um outro, uma extensão de si e acabam por fazer com que o filho seja igual aos pais. Então os filhos não podem gostar de músicas que não sejam as mesmas dos pais. Os filhos não podem ter conversas que sejam diferentes das conversas dos pais. Os filhos não podem estudar coisas que os pais não estudaram. Ou os filhos não podem ter uma profissão diferente da profissão dos pais. O outro é o outro e precisa ser reconhecido como um outro. E no outro está o diferente. Isso na relação entre pais e filhos, isso na relação entre empregado e empregador, isso na relação entre marido e mulher, namorado e namorada. Num relacionamento a dois, precisamos reconhecer o outro como o outro. Senão eu vou estar obrigando o outro a ter os mesmos gostos que eu. O outro tem uma vida própria, gostos próprios, o outro é diferente de mim. E quando os pais reconhecerem que o filho é um outro, e que pensa diferente, tem uma cabeça diferente, nasceu em um mundo diferente do dele, os pais vão conseguir colocar regras para os filhos que fazem sentido para eles. E aí os filhos já não vão ficar mais tão surdos às regras e vão acabar respeitando as regras.
porque essas regras fazem sentido para ele e os pais começaram a entender o filho, perceber que o filho não tem a cabeça do pai. Ainda que, como eu disse em vídeos anteriores, os pais já viveram o que os filhos já estão vivendo agora. Os pais já sentiram o tesão que os filhos estão sentindo agora. Os pais já sentiram as emoções que os filhos estão sentindo agora. Então nós precisamos quebrar essa barreira da hipocrisia, de ficar colocando o filho para baixo, de que o filho faz isso, que faz aquilo. Não. O filho tem outra cabeça, mas essa fase humana chamada adolescência, todo mundo já passou e todo mundo já sentiu isso daí. Então assim, pais, vamos entender o adolescente como outros, não como extensão de vocês. Filhos, vamos entender que os pais também são outros e que pensam diferente de vocês, que a cabeça deles é outra cabeça e a cabeça de vocês é uma cabeça. E vamos procurar respeitar as regras dentro de casa e vamos tentar fazer com que essas regras tenham sentido pra gente. E aí, galera, dentro de casa o relacionamento vai ser bem melhor. Vamos tentar parar de competir com os pais ou competir com os filhos, ficar nessa competição de quem é que manda dentro de casa e viver numa alegria, numa comunidade dentro de casa, e aí assim esse relacionamento vai produzir bons frutos para a vida dos pais e para a vida do adolescente também. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e aí você vai saber quando a gente postar um novo vídeo. Valeu, galera, um abraço e até a próxima!